Muito bom dia, Heitor Fernandes. Bom dia, Antônio Figueiredo. Bom dia, queridos ouvintes da Web Rádio Censura Livre e do Boletim Censura Livre. Tudo bom, Antônio? Na luta. Como vai, o amigo? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. Tivemos um problema técnico aí, Antônio, na rádio com a internet? Já foram sanados por hora. Beleza, mas são problemas das novas tecnologias, né, e das telecomunicações do nosso país. É verdade, é verdade. O que Bom, mas a narrativa... Oi? O que temos de novidade aí no Aulas com Filatelia, versão reduzida? Sim, então, a Aulas com Filatelia de hoje, na versão reduzida, eu vou abordar dois temas, que são, na verdade, duas emissões filatélicas, uma do ano de 2001, que fala sobre o horóscopo chinês, né, o ano da serpente 2001, calendário chinês, aliás, e a outra do ano passado, de respeito ao Enem. Em ambas, nós vamos contextualizar com dois assuntos muito colocados aí na grande imprensa. Então vamos lá, Antônio. Vamos começar pela emissão comemorativa, desculpa, foi uma emissão especial no ano de 2001, expresso no edital número 3, que apresentou o calendário lunar chinês, o ano da serpente, uma emissão, como é de costume na filatelia brasileira, muito bonita. A arte dessa emissão é da Jo Oliveira. Jo Oliveira foi artista dessa emissão filatélica. A impressão também foi pela Casa da Moeda. E a tiragem desse selo, Antônio, foram 2 milhões de selos, né? Eu vou aqui fazer uma audiodescrição, sem o conhecimento técnico, já peço aqui desculpas, mas assim fala assim o selo. O selo é uma composição decorativa, né, que tem como elementos principais a serpente e o zodíaco chinês, né? O formato do selo é um formato retangular, na medida de 38 milímetros para 76 milímetros, inédito, e permite uma composição bastante simétrica, onde a cauda da serpente parte da sua casa no zodíaco, à esquerda, envolvendo num círculo, né? O corpo da serpente no outro lado, à direita, forma novo círculo, lembrando o infinito. Então tem como em vista que o ano de 2001, que foi o ano da serpente de metal, as escamas da serpente ilustrada sofreram a aplicação de uma película no processo chamado hot stamp, na forma a dar um efeito de alto relevo, né? Então, os demais elementos foram impressos pelo processo de offset, dando um conjunto de efeitos bastante diferenciados nessa composição filatélica, impressa em papel couché gomado, nessa arte da Jo Oliveira. O fundo do selo é vermelho, bem marcante, como é a cor característica da China, e a serpente ela se apresenta numa cor prateada, dourada com prateada, o círculo do zodíaco em amarelo, os sinais do zodíaco expressos em preto, e a serpente com a boca bem aberta, mostrando seus dentes bem expressos. Então, essa audiodescrição sem nenhuma técnica, né, eu espero ter colaborado para os deficientes visuais, os dislexos, os idosos que possam ter dificuldades visuais, né? O edital, Antônio, queridos ouvintes, ele foi subscrito por um tradutor e intérprete do chinês, né? O edital ele vem em 3 línguas, o português do Brasil, o inglês e também no idioma chinês. Eu vou ler, obviamente, aqui, me apoiar para apresentar no idioma do português brasileiro. Essa emissão ela apresenta um tema que envolve a cultura e a astrologia
dois importantes aspectos, né, da milenar civilização chinesa. O calendário chinês é um dos mais antigos, em que o ano é originalmente lunar, e após alterações originárias de influências de outras culturas, a partir de 1911, com a instalação da República e com o movimento do modernismo da literatura chinesa, em 1928, o uso do calendário gregoriano passou a ter uma influência cada vez maior. Mas hoje em dia prevalece a ênfase solar, embora seja comum encontrar referência dos sistemas solar e lunar nos calendários. Por tradição, na China, os anos são identificados por um nome, diferente de outras civilizações que identificam os anos apenas de forma numérica. Então, o ano de 2001 ele é denominado Xinxi, se essa for a tradução correta. Trata-se sempre de um nome composto por palavras pertencentes a dois grupos distintos, isto é, as primeiras palavras pertencem a um grupo denominado pilares celestiais, no caso a palavra Xin. Esse grupo corresponde a 10 palavras, a saber, vamos lá, vou me esforçar aqui para tentar traduzir o chinês. Jia, Yi, Bin, Jing, Hu, Ji, Zhen, Xing, Ren e Gui. Gostou do meu idioma chinês, Antônio Figueiredo? Não entendi muita coisa. Certo. A segunda, Si, pertence ao grupo de sustentáculos terrenos, que compreende 12 palavras, também em chinês. Assim, o próximo ano, o ano que foi em 2002, foi denominado Ren Wu. E nessa sequência, por essa tradição, que esse ano da serpente se iniciou no dia 24 de janeiro de 2001 e foi considerado o ano número 4.698 do calendário lunar chinês. Você vê que tem uma cultura bastante interessante, né, Antônio? Que é bastante desconhecida aqui para o nosso lado. Então, os meses, os dias, horas, eles são identificados numericamente e nominalmente, obedecendo o mesmo sistema anteriormente citado. Então, atualmente, a referência nominal ela é utilizada apenas pelos astrólogos. A origem desse sistema de identificação de anos e meses é um estudo milenar chamado I Ching, que tem aproximadamente 3.000 anos e surgiu em função da necessidade de a comunidade agrícola saber sobre as condições ambientais. Então, esse estudo ele é resultado de pesquisas realizadas com oráculos baseados em 64 símbolos, cada um composto por 6 traços, que podem ser divididos em Yin, negativos, e Yang, positivos. Basicamente, é um instrumento intuitivo, né, direcionável para saber sobre o futuro, localizações favoráveis, etc. Os anos ele apresentam características básicas, cíclicas a cada 12 anos. E essas características principais foram atribuídas semelhança a 12 animais, como eu falei ontem, também naquela emissão apresentada na aula de filateria de ontem. Quais são esses animais? O rato, o búfalo ou boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, cabra, macaco, galo, cão e javali. Javali ou porco. Esses animais atribuem-se às vacâncias, as variâncias, metal, madeira, água, fogo e terra, que são os 5 elementos fundamentais que na filosofia oriental são a composição do universo. Então, segundo a astrologia chinesa, cada ano é regida por um dos elementos citados e as pessoas terão as mesmas características do elemento regente no ano e seus nascimentos. Esse ano, ou seja, o ano 2001, correspondeu ao ano da serpente de metal, no calendário chinês, e se iniciou de 24 de janeiro e terminou 11 de fevereiro de 2002. Então, o horóscopo chinês, na verdade, ele é um estudo baseado em observações das características naturais dos tempos, das localizações e das condições climáticas para adivinhar momentos favoráveis e desfavoráveis às pessoas, atividades, trabalho, etc. Bom, para quem curte e acredita em horóscopo, essa
é a dica que a empresa de Correios deu ao elaborar, né, ao emitir essa emissão especial no ano 2001 sobre o calendário chinês do ano da serpente. Então, fica aqui a nossa contribuição para a aula de filateria de hoje, baseada nessa publicação. Eu quero aproveitar o ensejo, Antônio, para falar sobre, falando em China, né? Falando esse problema aí que aflige a todos nós, né? Que é o problema do coronavírus. Certamente você está acompanhando, né, Antônio? Segundo a imprensa, o Ministério da Saúde também, no nosso país, já alertou, né, sobre esse fato. Nos parece que tinha um problema localizado em Minas Gerais, que ontem foi desmentido. Aliás, não foi confirmado, aliás, eu digo, porque a pessoa segue internada em observação, mas os exames demonstraram que ela não foi contaminada. Ela que esteve lá em Hong Kong, esteve na China, mas nos parece que foi apenas uma gripe, segundo o Ministério da Saúde. Tomara que seja verdade. As informações chegadas pela imprensa já nos colocam que o coronavírus já matou 18 pessoas e já infectou mais de 600 pessoas em 9 países diferentes. Então, é uma preocupação bastante relevante sobre a situação da saúde em todo o mundo, né? Tem várias informações contraditórias, mas esperamos que sejam verdadeiras informações, que a brasileira que esteve na China não esteja contaminada. Né, Antônio Figueiredo? Como é que está essa discussão aí na imprensa que você tem acompanhado? Como é que você tem visto? Hoje pela manhã eu vi uma reportagem e mais agora no meio aí da manhã, no início da madrugada, né? Também tivemos informação da necessidade das pessoas terem muita cautela nesse momento, e ainda não há, em nível nacional, né, em nível mundial, vamos dizer assim, uma preocupação, mas é sempre, vamos dizer assim, tem que estar com atento, né? Um pé atrás, né? Isso. Com certeza, Antônio. A gente não vai entrar em estado de pânico, né? Mas o alerta é sempre importante, né? Com hábito de higiene, eu acho que seria uma oportunidade também, né, para nas escolas ensinar, né, hábito de higiene, né, para as crianças, para nossos jovens. E às vezes o descuido mesmo, né? Nós somos muito descuidados no trato com dinheiro, né? Nos meios de transporte, ônibus, metrô, e principalmente com o uso do celular, né? Também uma prática bastante contagiosa, um mau uso, né, do aparelho celular. Mas vamos pular essa parte. Esperamos que, aproveitando a oportunidade da aula sobre a China, nós tenhamos boas notícias aí com a melhora da situação da saúde em todo o mundo, né, com essa contaminação do coronavírus. Antônio Figueiredo, outro tema que eu trago aqui para aulas com filateria de hoje é sobre uma emissão filatélica do ano passado, que foi o selo personalizado em comemoração aos 20 anos do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. É uma emissão, ao meu ver, né, na minha opinião, bastante simples. É um selo que nós chamamos de PPCC, né? Uma publicação do selo PPCC a primeira publicação de uma carta comercial, o primeiro porte, aliás, para carta comercial. Ela serve principalmente para as cartas comerciais, né? É um selo bastante simples, umas palavras escritas 20 anos do Enem, num chapado de fundo azul. Infelizmente, os Correios não valorizam muito do ponto de vista da beleza dos selos com essa característica, que são selos personalizados, né?
mas que também tem atração para o colecionismo. Então, eu penso que os Correios devem primar pela beleza costumeira, quando é feita por artistas renomados, né, designers, que fazem esses selos tão admirados aí pelos colecionadores, né? Então, Antônio, essa edição, ela também está devidamente catalogada, né, no catálogo de selos do Brasil, RHM. Sugiro que as pessoas consultem, né, o site do RHM, do nosso amigo Peter Mayer. E aproveito também, Antônio Figueiredo, aproveitando, né, desse tema do Enem, para nós comentarmos aqui sobre o que podemos considerar que foi uma tragédia na educação, esse último fato aí anunciado, né, pelo Ministério da Educação, o ministro que tem aquele nome difícil de pronunciar, né, o Abraham Weintraub, se é essa a pronúncia. Ele falou que foi o melhor exame do Enem nos últimos anos, e horas depois ele foi contradito pelo seu auxiliar, né, que não teve como esconder, a partir da grita de vários estudantes, alunos que prestaram o exame do Enem, sobre as notas que estavam totalmente contraditórias com o gabarito anteriormente anunciados, né? Então, as denúncias do Ministério da Educação já estão na casa de mais de 70 mil denúncias, quando o próprio ministro falou que apenas 5 mil inscritos tinham sido atingidos com as notas do Enem, e não precisa ser matemático para ver que 172 mil queixas são bem diferentes de 5 mil inscritos, né? Tem uma enxurrada de denúncia, a dimensão do estrago foi muito grande. O SISU, né, que é um sistema que precisa, né, as vagas disponíveis nas universidades, que já está aberto, né? Vai ficar muito complicado, vai ficar com muita desconfiança para os estudantes operarem sobre o SISU, né? E fica aqui a marca, né, desse governo com relação à educação do nosso país. Então, a solução desse problema, a meu ver, né, é o acesso às universidades, né, o aumento de investimento, valorização também da educação básica, desde o ensino infantil, o ensino fundamental e médio, né, e com a garantia que todos possam aprender com igual qualidade, né. O gasto da educação visto pelo governo parece que não é muito apreciado, né? Tanto o ensino básico como o ensino médio, ele é visto como custo, né? E não como um investimento social, cultural, em que o governo não deve poupar esforço para investir na nossa educação, não é, Antônio? Eu vou abordar esse tema mais à frente também, né, porque ele continua aí em debate com outras publicações, mas gostaria que os ouvintes também pudessem comentar, pudessem curtir, pudessem compartilhar essa nossa aula com filatelia de hoje, para que nós possamos estar atentos, né, sobre a qualidade desse nosso país. Não é isso, Antônio? É importantíssimo esse alerta seu aí, também contextualizando, né, esse momento em que houve mais um apagão, né? Tivemos vários aí nesse governo, e mais o apagão do Enem. Pois é. Então, Antônio, esses são os temas que eu trouxe para a aula de filatelia de hoje, nessa sexta-feira, chuvosa aqui em Niterói e São Gonçalo, né, no Rio de Janeiro como um todo, mas espero ter contribuído com essa aula, espero que todos tenham gostado, e amanhã nós estaremos aí no estúdio, ao vivo. Eu vou conversar com o Igor Crispim, que vai apresentar o tema para os nossos ouvintes internautas sobre o aniversário de São Paulo, que é amanhã, dia 25 de janeiro. É um feriado em São Paulo, apesar de ser um sábado, né, um final de semana, mas é um feriado, vai ser um tema assim, bastante interessante. O Correios já fez algumas publicações sobre esse tema, sobre o aniversário de São Paulo, né, a nossa maior metrópole, nosso país,
terão muitas festas, muitas atividades culturais em São Paulo. Nós não podíamos deixar de abordar com grandeza esse tema bastante interessante. E ele vai pegar, me parece, baseado numa exposição que ele já fez na Sociedade Filatélica de São Paulo sobre não só o aniversário de São Paulo, sobre a questão econômica, né, sobre a pujança econômica de São Paulo. Então vai ser imperdível, peço que todos amanhã acompanhem nosso programa, a partir das 16 horas, pelo Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Estaremos apresentando nosso programa Aulas com Filatelia, não nessa versão reduzida, mas com 1 hora e meia de duração, é o que tem durado o nosso programa. Concluo falando o seguinte, Antônio Figueiredo, teríamos e temos vários outros motivos para comemorar no dia 25 de janeiro, né? O aniversário de Tom Jobim também foi na data do dia 25 de janeiro, né? A primeira edição também dos Jogos Olímpicos de Inverno também foi no dia 25 de janeiro. Aniversário de Virginia Woolf, no dia 25 de janeiro. Dia da Comunidade Árabe, aqui no Rio de Janeiro, é comemorada também no dia 25 de janeiro. E também o Dia do Carteiro, que é dia 25 de janeiro, porque foi o dia da criação do Correio Mor no Rio de Janeiro. Por isso tem essa combinação de datas. Então, amanhã, Antônio Figueiredo, nós vamos abordar o tema do aniversário de São Paulo no programa de Aulas com Filatelia. Grande abraço, Antônio. Até amanhã. Bom final de semana para todos e todas, seus ouvintes. Um grande abraço e uma ótima sexta-feira, Heitor. Valeu, meu amigo. Grande abraço para todos. Bom, tivemos aí a participação do Heitor Fernandes no quadro Aulas com Filatelia, versão reduzida, aqui da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Estamos encerrando aqui a nossa participação. Siga ouvindo a programação da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.